Física é a terceira matéria que tem mais questões na prova da EAN, tá? Costuma ali na parte de ciências, que é física e química, costumam vir 10 questões dessa disciplina. Então você não pode deixar o inimigo agir, por isso que a professora Cristal vai quebrar tudo e ajudar você a ir rumo à sua aprovação, beleza? Então a aulinha professora Cristal vai começar agora. Chega de voadora, as outras aulas que a gente já fez, cara, dá uma olhadinha aqui na descrição. A reta final da EAN tá chegando a prova, então a gente já fez vários conteúdos aqui para te ajudar nessa reta final. Vamos para cima, Deus te abençoe. Vamos para a aula de física e fui. Questão de número 1. Antiga, anterior da EAN, lá do ano mais ou menos de 2019. Há uma regra prática utilizada pelos mergulhadores da Marinha, que diz que a cada 10 metros de profundidade da água, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Um suboficial mergulhador, lá de Minas Gerais, com bastante experiência na profissão, realiza um mergulho no fundo do mar, a 40 metros de profundidade. Determine a pressão total sobre o fundo do mar e marque a opção correta. Tropinha, questão trivial, né? Normalmente, as questões da EAN de física, elas não são complexas. No último ano, a EAN tentou aumentar um pouquinho o nível, né? Mas, no geral, assim, elas não são complexas. Porém, o que a gente precisa saber aqui? Essa informação que a EAN nos passou, a cada 10 metros, né, vai aumentar aí a pressão, ela não precisava ter nos passado. Por quê? Nós precisamos saber que a cada 1 atm, eu obrigatoriamente vou ter 10 metros, ok? E outra, 1 atm é conhecida como a pressão ao nível do mar. Show? Então, se você estiver ali sem mergulhar ao nível do mar, você já está sofrendo uma pressão atmosférica. Essa questão tem uma certa pegadinha, né? Justamente porque a maioria no ano marcou 4. Cristal, 40 metros, já sei que a cada 10 metros eu tenho 1 atm, então 4 atm. Só que a galera esqueceu do seguinte, que quando você está ao nível do mar, aqui, ó, ao nível do mar, você já tem aqui 1 atm. Essa informação que eu coloquei aqui do lado esquerdo. Porém, o que o mergulhador fez? Ele mergulhou a 40 metros. Então, além desse 1 atm, como ele mergulhou, né, a 40 metros, ele adquiriu aí mais 4 atms de pressão, ok? Então, esses 40 metros vai representar para a gente 4 atms de pressão. Então, ele já tinha 1 atm, mais 4 atm, Cristal. Então, no final, ele ficou com 5 atms. Show do milhão? É uma questão fácil, que muita gente errou por falta de atenção, né? Por esquecer que ao nível do mar tem aí já 1 atmosfera. Questão de número 2 é uma questão de espelhos. Fala comigo aqui, tropinha. EAN ama ou não ama espelhos? Adora, né? Sempre cai ali uma questãozinha de óptica focando em espelhos ou até mesmo a equação de Gauss que eu trouxe uma para vocês também. Fechou? Então, o que a gente precisa saber? Nós temos 3 tipos de espelhos diferentes. O espelho plano, o espelho côncavo e o espelho convexo, ok? O espelho plano, vou anotar aqui para tu, né? O espelho plano, ele vai formar só um tipo de imagem. Como é a imagem do plano? Vocês lembram? Ela é sempre igual, do mesmo tamanho, né? Direita, certo? E mais o quê? Igual, direita e virtual, sempre que é virtual é direita. E no plano também tem a questão de ser enantiomorfa, ok? Cristal, beleza. Lembrei do plano. E aí, quais são os outros? Temos o espelho côncavo. O espelho côncavo, você precisa lembrar do bisu-tendinite. Mas, de qualquer forma, ele tem 4 imagens. E você tem o espelho dessa questão, que é o convexo. O espelho convexo, ele forma só um tipo de imagem. Daí, no final da leitura, eu quero saber como é que são essas características. Visando a ter um maior controle dos eventos que ocorrem numa determinada organização militar, o oficial encarregado da sala de estado, compartimento que dá acesso à organização,
resolve instalar um espelho convexo no alto da referida sala. Com relação aos espelhos convexos, tropinha, isso aqui tem que estar na ponta da língua, hein? Deixa eu ver aí, a maioria acertando, perfeito. O espelho convexo, muito bem aí quem apostou na letra E, né? O espelho convexo, ele é sempre, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Sempre, independente do que está acontecendo. Cristal, e onde que essa imagem é formada? Entre o vértice e o foco. Show? Muito bem, tropinha. Tô orgulhosa de vocês, hein? Acertando a maioria. Vamos que vamos. Agora, a número 3. A número 4. Cadê a 4? Aqui. E a número 5 é o combo 3 em 1. 3 questões de diferentes cobranças do mesmo tópico. Termometria. Sempre cai uma questão de termometria na EAN. E quando cai, normalmente ela é fácil. É só para você converter diretamente, aplicar as fórmulas. Porém, como eu disse para os senhores no início da aula, o que está acontecendo com a EAN? Uma tentativa de aumentar o nível. Então, sabendo que é um tópico que a EAN adora, termometria, e sabendo que ela está querendo aumentar o nível, eu trouxe outros 2 tipos de cobrança, perfeito? Vamos lá. Na imagem de instrução que ocorre anualmente, o navio Escola Brasil, o 27, encontrava-se atracado no porto de Baltimore, nos Estados Unidos. Ao descer a prancha do navio e andar poucos metros pelo porto, um militar componente da tripulação do navio observa o painel de um termômetro marcando, cadê? 41 Fahrenheit. Qual seria a indicação do painel se a temperatura estivesse sendo exibida em graus Celsius? Tropinha, primeiro ponto. Ele fala de Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a escala utilizada é quem? É Fahrenheit. Então, ele está querendo que você converta Fahrenheit na escala mais utilizada no Brasil, que é Celsius. Então, questão aqui, zero mistério. Vai aplicar a formulazinha. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que a temperatura em Fahrenheit, ele disse para a gente que vale 41. Certo até aí? Aí ficará TC sobre 5 é igual a 41 menos 32, 9. 9 sobre 9 é 1. Quando eu multiplico isso aqui cruzado, 1 vezes 5 vai dar 5. Então, a temperatura em Celsius vai ser de 5 graus Celsius. Tranquilation, né? É o que a EAN costuma cobrar. Nos últimos anos, aí ela vem cobrando esse tipo de questão de termometria. Agora, o que você precisa saber é, um tópico é converter valor de temperatura. Outro tópico é converter, olha a palavra que eu vou falar, ó, a variação da temperatura. Mudou completamente. Então, se quer converter a temperatura, é uma coisa. Se quer converter a variação, já é outra coisa, ok? Então, vamos lá fazer aqui uma mini revisãozinha de temperatura, conversão. Se eu quero converter as escalas, né? Conversão de escalas termométricas. Vou botar aqui. Termométricas. Ok? O que você precisa saber são as 3 escalas que a gente mais usa, né? Kelvin, Fahrenheit e Celsius. A razão, a divisão fica assim, ó. Temperatura em Celsius sobre 5, se você quiser usar a parte em Celsius, certo? Se você quiser usar a parte em Fahrenheit, vai ficar TF menos 32 sobre 9. Se você quiser usar a parte em Kelvin, vai ficar o quê? TK, essa aqui a galera normalmente arranha, hein? Menos 273 sobre 5. Ok, tá aí? Pois é, né? Essa aí é para não zerar. Tranquilation demais. Ok? Bom, essa relação é para converter a temperatura. Cristal, beleza, mas qual é a novidade que você está trazendo? A novidade é, se a questão pedir para você converter a variação de temperatura. A variação de temperatura. Show? Então, olha só, para variação, eu vou usar a letra delta. Vai ficar, peraí.
ficará delta Celsius sobre o denominador, a gente repete, 5, vai ser igual a delta Fahrenheit, o denominador, tu repete, 9, é igual a delta Kelvin sobre 5. Show do milhão? Qual é a relação aqui, ó? Voltando para a questão, nosso amigo Cauãzinho pediu ajuda. Cauã, na questão de número 3, ele fala aqui o valor em Fahrenheit, né? 41, certo? E me pede em Celsius. Aí, é sobre isso que eu estou fazendo aqui uma revisãozinha. Se ele te pedir em Celsius e Fahrenheit, você vai usar essas duas partes aqui, essa fórmula. Se ele te pedir, por exemplo, em Celsius e em Kelvin, você usará essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, ok? Então, vamos fazer aqui um treinamento. Deixa eu voltar aqui. Ó, para a gente entender a diferença entre converter temperatura e converter variação, eu vou dar um exemplo aqui no cantinho. Exemplo. Se eu quiser converter uma temperatura TC, ou seja, em Celsius, que é 27 graus Celsius, eu quero saber qual vai ser esse valor em Kelvin. Tudo bem? E do outro lado, eu vou te dar o mesmo valor, 27, só que agora não é de temperatura, é de variação da Celsius. A variação da Celsius é 27 e eu quero saber quanto vale a variação da Kelvin. Ok, tá aí? Então, para a gente entender como o conceito é diferente. Quando a questão pede para você converter temperatura, aí eu aplico a fórmula. Qual é a fórmula da Celsius em Kelvin? Fica assim, né? TC é igual a TK menos 273, ok? O valor em Celsius é 27, show do bilhão? E eu quero saber quanto fica o valor em Kelvin. Calmazinho, tá indo aí agora? Para saber o valor em Kelvin, eu vou pegar o menos 273 e vou jogar para o outro lado. Ele vai como mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 27 mais 273, ou seja, 300 Kelvin. Beleza, tá aí? Como a gente converte? Todo mundo tá indo? Agora, se eu perguntasse para vocês quanto vale a variação correspondente na Kelvin de uma variação de Celsius sendo 27. Aí eu tenho que ir nessa fórmula aqui de baixo, ó, que eu passei para vocês. Variação da temperatura. Tem que olhar para essa. Ele pediu em Celsius, não é isso? A variação em Celsius. E ele pediu a variação em Kelvin. Até aí, tá beleza? Vou pegar essas duas razões. Olha que coisa interessante. Tropinha, vem comigo. Variação em Celsius sobre 5 vai ser igual a variação em Kelvin sobre 5. Vocês concordam que esse 5 eu posso cortar com esse 5? Bom, então no final do dia, eu vou chegar à seguinte conclusão aqui. A variação em Celsius será igual à variação em Kelvin. Ou seja, quanto vale o ΔK, a variação em Kelvin nessa questão? Cristal, se em Celsius foi 27, em Kelvin a variação vai ser também de 27. Perceberam que, nesse caso, a variação é igual, mas a temperatura é diferente? Porque são conceitos diferentes que já foram cobrados aí nas bancas militares, ok? Então, estamos indo bem até aqui. O Cauãzinho conseguiu sanar a dúvida. Podemos seguir em frente? Para a gente treinar bastante isso, trouxe aqui a questão de número 4 da EAR, anterior da EAR, só que está num nível bem semelhante à EAN. Vamos lá. Um termômetro analógico de ponteiro tem a sua faixa de trabalho graduada tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Na faixa de graus Celsius, a escala vai de 5 a 60. Esse mesmo intervalo em graus Fahrenheit representa uma faixa de trabalho de pontinho, pontinho, Fahrenheit. Bom, peço a ajuda de vocês. Ele está querendo aqui, tropinha, a variação ou ele está querendo a temperatura? Cristal, quando ele fala assim, ó, uma faixa, né, um intervalo, ele está pedindo uma variação. Concordam comigo?
Então, aqui eu vou aplicar a fórmula da variação. Quero a ajuda de vocês aí agora, tropinha. Vamos comigo, vamos comigo. Vai ficar assim, ó. Variação em Fahrenheit sobre quanto? Qual vai ser o denominador que eu vou usar aqui? Quem tá ligado aí, me ajuda aí. Variação em Fahrenheit sobre quanto? Boa, Gabriel, é variação. Muito bem. E qual vai ser o denominador, tropinha? Me ajuda aqui comigo, vem comigo. Delta graus Fahrenheit, o delta Celsius, que eu vou usar o 5. E o delta Fahrenheit, eu vou usar o 9. Muito bem, beleza? Agora, vamos lá. Eu estou querendo saber o valor correspondente na Fahrenheit. Pergunta a vocês, qual foi a variação em Celsius? A variação em Celsius foi temperatura final, que é 60, menos a inicial, que é 5. 60 menos 5 vai dar 55 graus Celsius. Beleza? Já vi que a maioria está conseguindo aí, hein? Vamos lá. No lugar de ΔC, eu vou colocar 55. Show do milhão? Aí vai ficar assim, ó, ΔF sobre 9 é igual a 55 sobre 5. Só que 55 sobre 5 é igual a 11. Show? Quando a gente multiplica isso aqui cruzado, ó, aqui tem o famoso 1 invisível, não é isso? Quando a gente multiplica cruzado, eu vou ter ΔF vezes 1, que é ΔF, igual a 9 vezes 11, que é 99 graus Fahrenheit. Então, para você que apostou na letra C, você acertou, ok? Ah, gostei aqui, ó. Olha para o chat aqui, tropinha. Nosso amigo Cauã e nosso amigo Guilherme. Bom levantamento aí, tá? Essa fórmula, Cauã, eu uso quando é temperatura, fechou? Quando é variação, eu vou usar essa relação aqui que o nosso amigo Guilherme falou. Show do milhão? Como eu sei que é variação? A questão, ela vai deixar isso muito claro. Exemplo, aqui na questão número 4, observa que ele falou assim para mim. Esse mesmo intervalo, essa faixa, ou seja, ele está te mostrando que está mudando. Agora, Dalva, olha o número 3, o que ele pede. Um painel, um termômetro marcando 41. Termômetro é valor exato de temperatura, né? Agora, quando ele fala um intervalo no termômetro, ele quer uma variação nesse termômetro, ok? Show? Como é que é esse teorema do coelho? Esse teorema do coelho eu não conhecia não, ué. Vamos lá, hein? É, esse aí, tu conhece ele? Conheço. Como é que é esse aí? Você não sabe, pula. Deixa eu pular. Ah, entendi! Nossa Senhora! Teorema do coelho, se não sabe, pula. Esse eu gostei. Que criatividade, Carol! Teorema do coelho. Rapaz, olha como é que a gente aprende também, né? Esse eu não sabia não, ó. Tropinha, essa 5 eu preciso de uma atenção especial de vocês, tá? A 5 é de termometria também, mas uma cobrança completamente diferente. Aqui a gente tem o caso de escala arbitrária. O que é isso, escala arbitrária? Vai ser uma escala que a gente não conhece. Só que uma questão de escala arbitrária tem que usar também uma das 3 que a gente conhece. Quais são as escalas que a gente conhece? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, não é isso? Então, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui a pergunta da Sara. Então, sempre que houver intervalo, será variação de temperatura. Perfeito. Perfeito. Por exemplo, o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é uma variação de tempo. Então, o intervalo de temperatura é uma variação de temperatura. Fechou? Vamos fazer essa questão aqui juntos? Eu e vocês e eu aqui comigo? Vamos lá. Comparando-se a escala Z com a escala Celsius. A Z tu conhece? Nem eu. E a Celsius? A Celsius a gente conhece. De 2 termômetros. Obteve-se o gráfico abaixo, que mostra a correspondência entre essas 2 escalas. Quando o termômetro graduado em graus Celsius estiver registrando, vou anotar isso aqui, ó, 90 graus, o termômetro graduado na Z estará registrando. Tropinha, para esse tipo de questão, você precisa montar as 2 escalas. Então, vou pedir ajuda aqui dos senhores. Vamos lá. Vou montar as 2 escalas. A escala Celsius e a escala Z. Ih, Cristal, já sei. Aqui no Celsius é 0 e 100, não é? Vai ser 0 e 100 só se for da água.
A questão não me disse que é a água. Então, se ela não me disse que é água, ela que tem que me dar esses valores. Agora eu vou perguntar para vocês, ó. Vamos lá. Aqui em cima, o valor máximo que aparece. Quando bater 50 na Celsius, qual vai ser o valor que vai bater na Z? Quando bater 50 na Celsius, vai bater na Z 90. Ok, tá aí? Agora, esse aqui, normalmente, a galera confunde, hein? Quando bater na Z agora, na Z, menos 10, aqui, ó, tá na Z. Menos 10. Qual vai ser o valor que vai bater aqui na Celsius? Quando bater menos 10 na Z, vai bater qual valorzinho na Celsius? Fala comigo. Ninguém vai arriscar, não? Tá tudo bem errar aqui. O importante é vocês não errarem lá. Aqui, vocês vieram para aprender. Então, vamos se arriscar mesmo. Quem não se arrisca, não petisca, né? Então, aqui, ó. 0. Muito bem. Parabéns aí, ó. Que orgulho, hein? Perfeito. E aqui no meio, tropinha, o valor que a gente quer descobrir. O valor que a questão pede é 90. Só que olha a pegadinha. Não é 90 na Z. É 90 na Celsius. Então, aqui eu vou botar 90. E aqui, Cristal? Bom, aqui eu vou botar um valor qualquer Z. Show? Agora eu vou fazer o pedacinho, pedação, que é o teorema de Tales. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Pedacinho está para pedação. Pedacinho está para pedação. Esse pedacinho e esse pedação é uma subtração. Então, me ajuda aqui. Vai ficar 90 menos 0, que vai dar 90. Sobre 50 menos 0, que vai dar 50. Igual a aqui que o inimigo age, hein? Olha para cá. Z menos 10. A galera erra essa questão por regrinha de sinal, tropinha. Z menos 10 é Z mais 10. Sobre 90 menos 10. É 90 mais 10. Mais conhecido como 100. Ok? Nesse momento, você respira fundo, com calma, e simplifica o que tem que simplificar. Outra coisa, hein? A tentação aqui, Gabriel, é grande por cortar esse 0 com esse 0. A gente pode fazer isso? Cortar esse 0 com esse 0? De forma alguma. Não podemos de forma alguma, ok? Por quê? Porque tem um sinal aqui de soma. Esse sinal de soma ele vai prender esse número, show? Mas eu posso cortar os denominadores, ó. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho. E aí, como é que a gente vai ter? O que a gente vai ter no denominador? Do lado direito vai ficar 10 e do lado esquerdo 5, não é? Eu posso dividir por 5 aqui, vai dar 1. Posso dividir por 5 aqui, vai dar 2. Até aí foi todo mundo? 100%? Já vou voltar aqui, Sarinha, para explicar o início, tá? Tá, então beleza. Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar o início. Vamos juntos. Voltemos aí, hein? Primeiro, vou apagar aqui para a gente fazer junto, tá? Todo mundo foca 100% aqui comigo. Para quem está vendo pelo celular, não tira da tela, ok? Para quem está vendo pelo computador, coloca o celular longe de você, porque se a Ian cobrar isso aqui, muita gente vai errar e a gente vai acertar, hein? Vai ser uma questão peneira. Vem comigo. Peneira por quê? Vai peneirar ali os candidatos, vai passar só os melhores e nós estaremos nessa passagem. Então, tu fica ligado aqui comigo. Eu preciso montar uma relação entre a escala Z e a escala Celsius, ok? Porém, a escala Z, a gente nunca ouviu falar da escala Z. Então, o que a gente vai ter que fazer? Montar as duas escalas. Uma para Z e a outra para Celsius. Aí eu vou pedir ajuda de vocês para montar essas escalas, ok? Qual é o máximo de valor que aparece na Z? O máximo é 90. Qual é o máximo de valor que aparece na Celsius? O máximo é 50. Foi até aí? Qual é aqui o menor valor que aparece na Z? Menos 10. E qual é o valor correspondente a menos 10 na Z quando eu olho para Celsius? O valor é 0. Beleza, tá aí? Aí vamos bem devagar, tá bom? A questão quer saber agora o seguinte.
Quando bater 90 na Celsius, o valor que ela quer saber eu sempre ponho no meio, ok? Quando bater 90 na Celsius, qual vai ser o valorzinho que vai bater aqui na Z? Eu vou chamar de temperatura em Z. Vou fazer diferente. TZ. Ok, até aí? Agora, tropinha, a gente vai aplicar o orelhinha a orelhão, que vai ser assim, ó. Esse menos esse vai estar para esse menos esse. Assim como este menos esse estará para este menos esse. Ok? Até aí? Todo mundo junto? Então, vamos que vamos. Vai ficar aqui, então, ó, TZ menos 10. É aqui que eu comentei que a maioria erra. Porque menos 10 é mais 10. Show? Então, vou fazer aqui direto. Vamos lá. Vai ficar TZ mais 10 dividido por 90 menos 10. Isso aqui vai dar o quê? 90 mais 10. Que é a mesma coisa que 100. Posso colocar direto? Vou botar aqui direto. Show? Igual a 90 menos 0, que é 90, e está para 50 menos 0, que é 50. Até aqui, todo mundo foi? 100%? O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou cortar esse zerinho do 90 com esse zerinho do 100, do 50, perdão. Do lado esquerdo eu vou ter 100 e do lado direito eu vou ter 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 100 dividido por 5 vai dar 20. Ok? Estamos indo bem até aí? Sarinha está conseguindo pegar agora? Multiplicando cruzado, eu vou ter TZ mais 10 igual a 20 vezes 9. Quanto que é 20 vezes 9, tropa? É 180. Show? TZ, portanto, vai ser 180 menos 10, mais conhecido como 170 graus Z. Ok? Então, o nosso gabarito aí é letra D. Deixa eu ver a pergunta do nosso amigo Felipe. Professora, sempre que pedir essa diferença térmica, vai usar essa fórmula? Ah, da outra questão, né? Se te pedir, ô Filipinho, a variação, a diferença, aí você usa as fórmulas lá da outra questão, ó. Essa aqui, calma aí, deixa eu voltar aqui para você. Essa aqui, beleza? São essas 3 fórmulas. Se pedir variação, tu usa essa relação. Se pedir conversão de temperatura, essa fórmula, beleza? Bom, encerramos aí termometria. Vamos aí para um outro tópico. Estamos indo bem até aqui, hein? Show? Vamos lá. Questão de número 6. Deixa eu ver se é isso. É a 6 agora. De onde saiu o 20? Vamos que vamos. O 20 saiu da onde? Aqui, Sarinha, ó. Até aqui a parte preta, todo mundo conseguiu pegar? Sim? Estezinha ficou com dúvida aqui? Eu vou fazer mais devagarzinho então, ó. Não vou simplificar, vem comigo. Vamos lá, vou tirar aqui e vou fazer mais devagarzinho, ok? Bora, bora. 90 sobre 50. Pergunta a vocês, esse zero aqui, eu posso simplificar com esse zero, certo? Até aí tudo bem? Beleza? Show do milhão? Beleza. Agora eu vou multiplicar isso aqui cruzado, ó. Vem comigo. Vai ficar 100 vezes 9. 100 vezes 9 é igual a 5 vezes... Ei, cuidado aqui, hein? Cuidado, porque esse 5 aqui, ele multiplica tanto TZ quanto mais 10. Então, coloca distributiva, tá? Bota devagarzinho. TZ mais 10. Até aqui todo mundo tá indo? Se não tiver, você me pergunta aí, hein? Vai ficar 900 igual a 5TZ mais 50. Esse 50 vai lá para o outro lado dividindo, subtraindo, perdão. Aí vai ficar 5TZ é igual a 850, que é 900 menos 50, ok? Então, TZ vai ser igual a 850 sobre 5. Quando a gente dividir isso aqui, o valor que a gente vai encontrar vai ser 170, ok? Agora, olha a volta que eu dei. Pensando em economizar tempo, é muito melhor fazendo por simplificação, né? A Andresa já até se ligou aí, ó. Eu simplifiquei naquele passo, perfeito? Então, continua dando 170. Agora, todo mundo conseguiu pegar o cálculo bonitinho?
E é isso aí. Se não entender, pode falar que eu estou aqui à disposição. Perfeito? Bom, agora vamos mudar o tópico, Cristal. Tudo de termometria que poderia cair, você já nos apresentou. Ok, vamos mudar aqui um tópico. Número 6. Energia mecânica, hein? Energia mecânica. Ah, vamos lá. Outra pergunta aqui, Luiz, né? Eu poderia simplificar o 100 com o 10. Luiz, é uma boa pergunta. Não pode. Por que não pode? Porque aqui está somando. Ok? Como está somando, eu não posso simplificar esse zero com esse zero. Ok? Vamos lá, vamos lá. Continuando. Um guindaste do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro suspende um objeto de 200 quilogramas a uma altura de 5 metros acima do nível do mar. Desprezando as dimensões do objeto e adotando o valor da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia potencial do objeto em relação ao nível do mar e marque a opção correta. Tropinha, energia mecânica. Vamos fazer uma mini revisão aqui, bora lá. Energia mecânica, eu tenho 3 tipos, hein? Eu tenho a energia cinética, que tem a ver com o movimento. É mv ao quadrado sobre 2 a fórmula. Eu tenho a energia potencial gravitacional, que tem a ver com a altura, ok? mgh. Eu tenho também a energia elástica, que tem a ver com a deformação do elástico, que é essa fórmula aqui, kx ao quadrado sobre 2, ok? Bizu para memorizar a EPG é o seguinte, minha galinha horrorosa, ok? Ajuda e muito a memorizar. Beleza, fazendo essa revisão das fórmulas e de quando a gente vai usar cada uma, qual energia eu vou usar nessa questão 6 da IAN? A cinética, a potencial gravitacional ou a elástica? Muito bem, Santos colocou aí. Essa é para não zerar, né, prof? Exatamente. Nós vamos usar a potencial gravitacional, porque ele me deu a altura. Mas, Santinho, calma aí que eu vou botar uma com nívelzinho maior. Calma aí. Então, a EPG vai ser minha galinha horrorosa. Me ajuda aqui, tropinha. Quanto vale a massa? Fala comigo. 200. E a gravidade? Quanto é que vale a gravidade? 10. Cristal, e a altura? 5. Beleza? Então, ó, a EPG vai ser 200 vezes 10, 2.000. Tudo isso vezes 5. Obrigada, Leia. Com certeza, ó. Quem tem amigo tem tudo, olha isso. Cafezinho. Vocês aceitam um cafezinho? Tá quentinho. Cafezinho da Leia é o melhor que a gente tem na vida. Muito bom, bom demais da conta. Tropinha, 5 vezes 2 vai dar 10, não é? 10 seguido de 3 zeros é 10.000. 10.000 joules. Só que no lugar de representar como 10.000 joules, a questão representou como 10 quilojoules. Porque o quilo, esse prefixo quilo, ele vale 1.000, ok? Muito bem, Caleb botou aí, ó, 1.000 é igual a K. Perfeito, Caleb. Então, por esse motivo, o nosso gabarito é letra E. Show? Tranquilo, né? Se tu achou essa tranquila, vou pular aqui um pouquinho, só para a gente aproveitar esse raciocínio, e ir para a questão também de energia mecânica. Deixa eu ver qual aqui. Deixa eu ver qual que é essa questão. Lá do Colégio Naval, mas é um nível semelhante aqui da IAN. Questãozinha de conservação da energia mecânica, ok? Vamos ver aqui. Um carro de montanha-russa parte do repouso. Aqui, Estezinha, se parte do repouso, quer dizer que o carro, quando está no ponto a velocidade inicial dele vale quanto? Fala para mim, tropa. A velocidade inicial dele vale 0. Tudo bem? Situado a 25 metros do solo. Ok? Então, olha só, 25 metros, eu tenho a altura inicial sendo 25. Show do milhão? Tem altura inicial e tem altura final. Cristal, o que ele me pede? A velocidade do carro no ponto C. Então, ele está me pedindo a velocidade final. Eu sei que a energia se conserva, porque ele fala para desprezar os atritos. Então, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final.
Pergunto para vocês aí. Responde rapidão aqui comigo, tropinha. Quem eu tenho no início? Eu tenho energia cinética no início? Não, Cristal, não, porque a velocidade é zero. Mas eu tenho a altura. Então, eu tenho PG no início. Eu tenho energia cinética no final? Tenho. É isso que a questão me pede. Porém, eu também tenho altura. Então, eu também tenho PG no final. Agora, vamos abrir essas fórmulas aqui, que era a ajuda dos senhores. Vai ficar, portanto, mgh no início igual a mv ao quadrado sobre 2, que é a fórmula, mais mgh no final. Quem tinha perguntado aí sobre cortar o zerinho, olha aqui para mim. Eu tenho m em todos os termos. Então, eu posso cortar. Substituindo os valores, vai ficar gravidade igual a 10, vezes a altura inicial, que é 25. Muito bem, Andresa, representando aí. Corta a massa, Cristal. Perfeito. Igual a v ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes a altura final, que é 20. Ok? Tropinha, 10 vezes 25 vai dar 250. Preste atenção aqui comigo. 10 vezes 20 vai dar 200. Quando eu jogar esse 200 para o outro lado, vai ficar 250 menos 200, que vai dar 50. Igual a v ao quadrado sobre 2, ok? Logo, a velocidade ao quadrado é igual a 100. Portanto, quanto é a raiz de 100? Cristal, a raiz de 100 é 10, né? 10 metros por segundo. Letra B, Brasil neles. Fechou? Agora, vamos lá. Vamos aqui dar uma acelerada aqui para a gente conseguir fazer mais questões, ok? Voltando aqui lá para o nosso início. Vamos ver aqui qual questão a gente vai fazer agora. Cinemática, MRU. Vamos junto fazer uma de MRU? Bora! Na base naval, situada na ilha de Mocangi, em Niterói, Rio de Janeiro, um marinheiro resolve fazer o seu treinamento físico-militar, dando várias voltas no cais onde estão atracados partes dos navios e esquadra. O militar começa seu treinamento exatamente às 6h30 e termina às 7h30. Vamos lá, tendo percorrido um total de 5,4 metros. Então, começou às 6h30, terminou às 7h30. Cristal, qual foi o espaço percorrido? 5,4 quilômetros, conforme indicava no aplicativo de corrida instalado no aparelho celular que levava consigo, ok? Vocês terão que treinar para o TAF e existem aí milhares de aparelhos de app de corrida. Então, qual foi a situação? Vou usar aqui como exemplo o Gabriel. Gabriel começou a correr às 6h30, terminou às 7h30. Tropinha, o Gabriel correu por quanto tempo? Se ele começou a correr às 6h30 e terminou às 7h30, o Gabriel correu por 1 hora, concordam comigo? Então, o ΔT vale 1 hora. Qual foi o espaço que o Gabriel percorreu? Cristal, está aqui, né? 5,4. Então, o ΔS é 5,4 quilômetros, conforme indicava no aplicativo. Determine a velocidade média durante o percurso. Show, tropinha? Então, ó, suada, né, Gabriel? Isso aí, ó. Já começaram a treinar para o TAF? Tem que treinar para o TAF, hein? Não é só prova escrita, não, hein? Vamos embora, tropinha. Seguinte, ele quer a velocidade média. Questão clássica da Ian. A Ian adora pedir velocidade média. De N maneiras possíveis, mas sempre pede. Então, a velocidade é a distância sobre tempo, não é? A distância é 5,4. O tempo é 1. Cristal, isso aqui, então, peraí, vai ser de 5,4 quilômetros por hora. E lá não tem alternativa, rapaz. Tem sim. Só que aqui a gente achou em quilômetros por hora e a alternativa está em metros por segundo. Eu quero ver quem lembra. Quem lembra como se converte quilômetros por hora para metros por segundo? Para passar para metros por segundo, basta pegar esse número e dividir por 3,6. Perfeito? Então, ó, vamos fazer essa divisão aqui juntos. 5,4 dividido por 3,6. Tropinha, eu vou cortar essa vírgula com essa vírgula. Aí vai ficar 54 sobre 36, certo? O 54 e o 36 eu posso dividir por 9. 54 dividido por 9, isso aqui vai dar quanto? Fala para mim. 6. 36 dividido por 9 vai dar quanto isso? 4.
Tropinha, 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 1,5 metros por segundo. Caraca, Gabriel estava bem rápido, né? Fazendo 1,5 metro só em 1 segundo. Boa, Gabriel. Letra A. Perfeito? Bom, vamos que vamos. Poderia ter convertido no início também, só que aí eu teria que ter convertido o tempo também, entendeu, Caleb? Aí não seria bizu, porque o tempo estava em horas, né? Para passar para segundo, tu teria que usar o 3.600, fazer a conta com 3.600 já não é uma coisa boa, beleza? Bom, dando continuidade, vou fazer uma agora mais difícil, hein? De MRU. Foca aqui comigo, vem comigo. Um aluno realizando exercícios de tiro com pistola calibre 9 milímetros na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina. Houve os ecos. Ih, Cristal, eco! A EAN adora eco. O que tu precisa saber do eco? A onda, que é o som, ela vai percorrer a distância 2 vezes para ter eco. Por quê? Para ter eco, essa onda precisa sair de quem está falando e voltar para o ouvido de quem está falando. Ou seja, ela vai e volta, ela percorre 2 vezes essa distância, ok? Então, vamos lá. Ele ouve 6 segundos após adicionar a tecla do gatilho. Ou seja, após realizar o disparo. Se a velocidade do som é 330, determine a distância aproximada que se encontrava a superfície que refletia os sons dos seus disparos. Então, Tropinha, vem comigo aqui entender essa questão. Rapidex. Eu tenho aqui uma pessoa. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Vou usar o meu amigo João Vitor, JG, como exemplo. Aí, JV, te desenhei bonitão, ó. JV vai estar a uma distância X, certo? De uma parede, de um anteparo qualquer, de um objeto qualquer. Então, ele está a uma distância X, ok? Aí, JV está lá na EAN, já foi classificado, atirou. Esse som foi e voltou, perfeito? Quando ele vai e volta, perceba que na ida ele percorre X e na volta ele percorre X também. Ou seja, na hora de colocar na fórmula o ΔS, que é a distância percorrida, eu vou colocar 2x. Na hora de colocar o tempo, que é o ΔT, eu vou colocar o valor que ele deu ali, 6 segundos. E na hora de colocar a velocidade, 330 metros por segundo. Se você interpretar aqui o eco, muito provavelmente isso vai cair domingo, hein? Olha a profecia, hein? Muito provavelmente vai cair questão relacionando o eco no domingo. O que você precisa saber? Vai ter que dobrar a distância. Então, aplicando a fórmula, V igual a ΔS sobre ΔT, quem eu tenho aqui? Velocidade é 330, ΔS é 2x, tudo isso sobre o tempo, que vale 6. Aí tu tem que ficar ligado, eu vou simplificar aqui, presta atenção, ó. 2 por 2 vai dar 1, 6 por 2 vai dar 3, ok? Tropinha, agora basta você multiplicar cruzado, ó. 330 vezes 3, como o nosso amigo Filipão falou aí, vai dar 990. Então, X vai ser 990 metros. Show do milhão? Gabarito, letra E. Foi, Gabriel? Ficou com dúvida, Gabriel, aí? Deu para fazer? Foi que foi? Show. Já eu volto, tá, Evelyn? Rapidão. Deixa eu só acelerar um pouquinho aqui e a gente volta, tá? Outro ponto que a Ian ama. Evelyn, olha só. Presta atenção aqui comigo. A Ian ama dividir os trechos de movimento. Então, olha essa questão. Essa questão é muito clássica da Ian. Um jovem ciclista se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido, fazendo um percurso total de 40 quilômetros. Nos primeiros 15 quilômetros, ele viaja a uma velocidade de 30. Então, atenção, turma. Olha aqui comigo. Eu tenho um total de 40 quilômetros. Nos primeiros 15 quilômetros, aqui, ó, nos primeiros 15 quilômetros, ele vai viajar a 30 quilômetros por hora. Deu para entender isso? E cadê? E o restante é quanto?
de 40, ele já percorreu 15, qual é o restante da quilometragem aqui? 25, né? Em 25 quilômetros de distância, ele está fazendo isso com 25 quilômetros por hora. Perfeito? 25 quilômetros por hora é a velocidade. Desprezando o intervalo de tempo na mudança de velocidade, marque a opção que fornece a velocidade média, em quilômetros por hora, do ciclista no percurso total aproximadamente. Tropinha, vem comigo. Eu sei que velocidade média é a distância total sobre o tempo total, não é isso? A distância total, a questão me deu, tá aqui em azul, ó, vale 40. Só que o tempo total, eu ainda não sei, a gente precisa calcular. O tempo total, Tropinha, vai ser o tempo que o ciclista levou para fazer essa distância, que eu vou chamar de tempo 1, mais o tempo que levou para fazer essa distância, que eu vou chamar de tempo 2, ok? Então, vamos que vamos. O tempo 1, quem é o tempo? Se eu for analisar o tempo 1, olha a fórmula de velocidade média, ΔS por ΔT, não é? Se eu isolar o tempo multiplicando o cruzado, vai ficar assim, o tempo é igual a distância sobre a velocidade. Concordam comigo? Então, eu vou aplicar isso aqui no cantinho. O tempo vai ser a distância 1 sobre a velocidade 1. Tropa, quanto vale a distância 1? Fala comigo aqui rapidão. 15, né? E a velocidade 1 vale quanto? 30. 15 sobre 30 é meio. Ou seja, meia hora. Fechou? E o tempo 2, para quem entendeu o tempo 1, vai saber fazer o tempo 2. É a distância 2 sobre a velocidade 2. Quanto vale a distância 2? 25. E o tempo 2, quanto é que vale? 25 também. Então, isso aqui vai dar 1 hora. Aqui, ó, o tempo total é o tempo 1, que é meia hora, mais o tempo 2, que é 1 hora. Ou seja, o tempo total que eu estava procurando é 1 hora e meia. Show do milhão? Então, a velocidade média vai ser 40 sobre 1,5. Para tirar essa vírgula, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo. Aí vai ficar 400 sobre 15. Vou dividir por 5 no numerador e no denominador, tá? No numerador, dividindo por 5 vai dar 80. No denominador, dividido por 5 vai dar 3. Show do milhão? Então, 80 dividido por 3, isso aqui vai dar 2. Sobra 2 e eu abaixo 0. 20 por 3, isso aqui vai dar 6. E aí eu vou parar de fazer minha conta. Por quê? O único valor que aparece com 26 é a letra D. 26,7, né? Quilômetros por hora. Show do milhão? Belezura? Já vou passar aqui a visão para você, hein? A EAN ama esse tipo de questão. Vamos que vamos, hein? Vamos para a próxima aqui. Ih, aí sim, pô, agora começou a brincadeira de verdade. Eletricidade. Senhores, a EAN ama 3 conteúdos de eletrodinâmica especificamente. Vou falar para você aí, ó. Ama leis de Ohm, trouxe questão disso para a gente fazer hoje. Ama circuito, e dentro de circuito, ela pode cobrar também potência, que é o caso dessa questão. E também ama aparelhos de medida. Aparelhos de medida. Tudo isso eu trouxe para fazer com os senhores hoje. Então, vamos dar uma acelerada aí, vamos dar um gás, bebe um café, come um biscoitinho, porque cada segundo aqui, eu nem diria que vale ouro, cada segundo aqui. Cada segundo aqui vale uma coisa mais valiosa que o ouro. O quê? Cristal, entendeu? Quem não sabe, meu nome é Cristal, então, né? Era para ser engraçado. Vamos lá. Continuando. Instrutor da disciplina de eletricidade do curso de especialização em eletricidade, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, CIA, mostra os alunos o funcionamento de um aparelho multímetro medindo a corrente que passa por uma lâmpada incandescente, que é ligada a uma rede de 120 volts. A leitura no aparelho foi de meio ampere. Determine a potência da lâmpada. Bom, muito bem, né? Ano passado teve amperímetro, Esther.
Perfeito. E é por isso que eu trouxe também uma questão específica de amperímetro e voltímetro. Esther está fazendo prova anterior, já sabe que a Ian ama, já sabe que eu estou falando a verdade. Nossa amiga Yuri já se ligou que vai ser a pio, né? Só que, meu amigo Yuri, a gente tem várias fórmulas de potência, não é isso? Então, tem uma musiquinha aqui que nos ajuda a memorizar. Vou passar para os senhores. Olha só. Todas as fórmulas de potência estarão aqui nesse momento. Vem comigo. A música é assim, ó. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre o R. Com o você ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Só mais uma vez para guardar? Só mais uma vez, hein? Vamos lá, vamos junto, hein? A potência é o trabalho sobre o tempo. Canta aí. A potência é o quadrado sobre o R. Com o você ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Beleza? O nosso amigo Yuri já se ligou direto que a que a gente vai usar aqui é o piu. Por quê, Cristal? Me explica aí, não entendi. Porque a gente tem corrente e DDP, ou seja, só pode ser a fórmula piu. Então, aplicando piu, a corrente vale meio, a DDP 120, multiplicar por meio, todos vocês precisam saber que é o mesmo que dividir por 2, então isso vai dar 60. Unidade de potência, watts. Gabarito, alfa. Show do milhão? Eu sempre faço a musiquinha. Isso aí, Tamires, isso aí. Essa música ajuda muito, muita coisa mesmo. A gente acha que não, que é bobeira, mas ajuda demais, tá? Bom, número 11. Para focar aí em amperímetro e voltímetro. Amperímetro te lembra ampere, não é? Então, ele é responsável por medir quem? A corrente elétrica. Grande chance de cair isso no domingo, hein? Guarda aqui comigo. O amperímetro, Cristal, ele vai medir quem, Cristal? Pelo amor de Deus, a corrente. E ele tem que ser ligado sempre em série. Já o voltímetro, ele vai medir quem? Voltímetro, Cristal, me lembra volts, né? Então, ele mede, que a gente chama no popular de voltagem, né? Mas o oficial é tensão ou diferença de potencial, ok? E ele tem que ser ligado em paralelo. Mais bisurado que isso, impossível. Isso aí, João, isso aí. Calma aí. Nossa, como eu decoro isso até domingo. Com a musiquinha, Esther. Com a musiquinha. Vai por mim. Em paralelo. Beleza. Sabendo disso, vamos ler a questão. O circuito abaixo representa uma instalação elétrica, sendo a corrente registrada no amperímetro A, aqui, ó, de 100 miliampere. Quero ver quem vai saber. Esse mili aqui não está aqui à toa, hein? Esse mili, ele vale quanto? O mili vale 10 a menos 3. Tem que saber disso, perfeito? A tensão elétrica em volts indicado no voltímetro V é igual a... Bom, tropa, vamos que vamos. Eu preciso saber quanto vale a tensão. Ele me deu a corrente. E aqui eu tenho 2 resistores que estão em série. Se estão em série, vamos lembrar aqui, se está em série, é só somar para ter resistência equivalente. Então, isso aqui vai dar 120 ohms. Então, agora eu tenho a resistência, eu tenho a corrente, que vale 100 vezes 10 a menos 3, né? Ou seja, 10 a menos 1 ampere. E eu quero saber a DDP. Senhores, qual fórmula nós usaremos para calcular a DDP tendo a corrente e a REC? Primeira lei de Ohm, né? Mais conhecida como você ri. DDP é o que eu quero saber. A resistência vale 120 e a corrente 10 a menos 1. Multiplicar por 10 a menos 1 é só voltar uma casinha. Isso aqui vai dar 12. 12 volts. Show de gabarito, letra C. Estamos indo bem, hein? Estamos indo bem. Vamos lá. Ah, eu disse para vocês, não disse? Que a Ian ama Legion. Então, eu trouxe um exemplo da primeira, que é essa aí, você ri, e trouxe um exemplo da segunda, para garantir que vocês sairão daqui com 100% do conteúdo de Legion revisado. Então, vamos que vamos. Um fio de cobre apresenta resistência de 2 ohms.
Bizu, quando for assim, você anota os dados, beleza? A resistência vale 2 ohms. E o comprimento, 4 metros. O L vale 4 metros. Sabendo que a resistividade elétrica do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8, calcule a área da seção transversal. Tropinha, a resistividade a gente chama de Rho. O Rho vale 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro. E eu quero saber quanto que vale a área. Sem complicação, é questão de segunda lei de Ohm, tropinha. Segunda lei de Ohm, beleza? A primeira lei de Ohm é aquela clássica da alegria, você ri. A segunda lei tem aquele bizu um pouco esquisito, né? Rho L sobre A, é o bizu da rolar, ok? Então, quanto que vale aí a minha área? Bom, eu vou isolar a área aqui multiplicando o cruzado. Multiplicando o cruzado vai ficar área vezes a resistência é igual a Rho vezes L, ok? O R vai para o outro lado dividindo, porque eu quero a área. Aí vai ficar Rho vezes L sobre A. Quem é o meu Rho? 1,7 vezes 10 a menos 8. Quem é o nosso L? O L vale 4. Está tudo anotadinho aqui no cantinho esquerdo. E quem é a minha... Opa, perdão, aqui. Aqui tem um errozinho, aqui é R, né? Aqui é R, perfeito? Quanto vale o meu R? 2. Aí, tropinha, tu tem que saber simplificar, ó. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. 1,7 vezes 2, olha que fácil. Que questão ridícula, Dayan. A área vai ser 3,4 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Ok? Tranquilation, né? Se cair essa aí, ó, é para não zerar também, né? Essa não pode errar, né, Santos? Essa aí, essa tá fácil demais. Bora lá, vamos ver aqui o que mais eu trouxe para vocês. Mais uma de eletrodinâmica, para garantir? Para garantir aqui a associação de resistores? Vamos lá. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Observe os esquemas. Eu tenho esse primeiro esquema com 4 resistores em paralelo, ok? Esses aqui eu tenho uma parte em série e a outra parte em paralelo. Esses, novamente, uma associação mista. Também uma associação mista. Pega o bizu aqui comigo, ó. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, eu posso pegar esse valor, que é o valor R, e dividir pelo número de resistores. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, dividido por 4. Ok? Cristal, mas o que ele quer? Ele quer a corrente de menor intensidade. Olha aqui para mim na primeira lei de Ohm, a famosa você ri. A corrente de menor intensidade, vou isolar a corrente. Para isolar a corrente, o R vai para o outro lado dividindo, não é isso? Ó? Olha aqui. A corrente menor será aquela que terá a resistência maior. Então, eu vou calcular a REC de cada circuito e o maior valor vai ser o meu gabarito. Tudo bem? Bizu, para comparar os valores, é melhor você jogar para número decimal do que ficar carregando fração. Então, olha, R sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 de R, não é? 1/4 é igual a 0,25R, ok? Agora me ajuda aqui. Vou calcular a REC do 2. Aqui vai dar 2R, aqui vai dar 2R e aqui vai dar 2R. Vai estar em série, né? Cristal, beleza, mas eu quero saber a REC total, que é o valor que você está botando em azul, não é? É. A REC total será 2R em paralelo, não é? Então, eu tenho 2R. Quantas vezes eu tenho 2R? 1, 2, 3. Ah, Cristal, 2R sobre 3, né? 2/3 vai dar aproximadamente quanto? 0,6, aproximadamente, ok? Vou lá para o terceiro circuito agora. Terceiro circuito. Aqui eu vou ter R sobre 2, não é isso? Que vai dar o quê? Meio. Perfeito? E aqui eu tenho R em série. 1R.
Tropinha, em série a gente soma, né? Então, quanto vai ser a REC disso aqui, que é o valor em azul? A REC vai ser 1,5R. Por enquanto, o terceiro está ganhando, né? Por enquanto, o terceiro está com maior valor de resistência. Vamos finalizar aqui com o quarto circuito. Vamos que vamos. Nessa linha está todo mundo em série. Aqui eu tenho R mais R mais R, 3R. Aqui eu tenho 2R. Lascou. Lascou. Não posso pegar e dividir porque eles são diferentes. Mas você, aluno do Pratimate, sabe que a gente sempre passa o bizu do produto pela soma. Então, a REC aqui vai ser produto, que é 3R vezes 2R, sobre a soma, que vai ser 3R mais 2R. Ok? Opa, pronto. Então, a REC aqui será 6R ao quadrado sobre 5R. Show? Vou cortar esse ao quadrado com esse R. 6 sobre 5 vai dar 1,2. 1,2R. Tropinha, ainda assim, o nosso terceiro circuito continua tendo a maior resistência. Logo, terá a menor corrente. Beleza? Gabarito, letra C. Essa é maneira, né, Santos? Também achei essa aí show do milhão. Boa pra gente pensar. Bom, vamos continuar. Fechamos aqui a eletrodinâmica, show? Não tem mais revisão de eletrodinâmica. Tudo que eu acredito que a EAM poderia cobrar de eletrodinâmica em circuito, tá aqui, né? Agora, no último ano, caiu o leis de Kirchhoff. Aí pode ser que amanhã eu traga uma surpresa para os senhores naquela revisão geral. Acompanha com a gente também. Número 14. Um militar embarcado em uma lancha da Marinha, atracada a um caos, contou 20... Opa, Cristal, sublinha isso aí, por favor, Cristal, bora lá. 20 pequenas ondas que passam pelo referido cais em 1 minuto. Admite-se que a periodicidade é o tempo, do movimento ondulatório foi constante. Determine a frequência aproximada dessas ondas e marque a opção correta. Show? Deixa eu ver aqui. Brunão, Gabriel, estão ostentando conhecimento, hein? Muito bem, acertaram aqui. Tropinha, seguinte, ele quer a frequência, não é? O que é frequência? Quando eu falo assim para você, a frequência de vezes que você foi à escola um dia. Bom, é o número de vezes que você repetiu aquela ida à escola por um certo tempo. Então, a frequência de uma onda vai ser o número de oscilações dessa onda pelo tempo que ela fica oscilando. Qual foi o número de oscilações da onda? 20. Sobre qual foi o tempo da onda? 1 minuto, não é? Só que candidato preparado é aquele que faz a questão olhando para a alternativa. Na alternativa, eu tenho a unidade Hertz. Hertz. E Hertz é rotação por segundo e não por minuto. Ou seja, na hora de substituir o tempo, você precisa substituir em segundo. Mas está tranquilo, né? A EAN aqui foi uma mãe, ó. 1 minuto, Cristal. Poxa, 1 minuto eu sei que é 60 segundos. Ou seja, o nosso denominador vai ser 60. Show? Vou cortar um zero aqui com um zero aqui. 2 sobre 6, tropa, isso aqui vai dar aproximadamente 0,33 Hz. Fechou? Gabarito, Brasil. Vamos lá, hein? Show do milhão. Show, vamos lá. Andresa, uma mãe mesmo, né, Andresa? Muito tranquila, né? Agora, já tem tempinho que não cai isso, hein? Se cair, pode ser que pegue alguém, mas não vai pegar vocês. Equação de Gauss. Essa questão 15 é sobre equação de Gauss. Equação de Gauss tem um nome popular, né? É chamada de equação da fimose. Como é que é a equação de Gauss ou equação da fimose? É assim, né? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Ok? Conheciam já esse bizu da equação da fimose? Tá aqui a equação de Gauss. Em uma feira,
de ciências escolar, foi confeccionado um projetor com peças de baixo custo. Observe o esquema que ilustra a lente do projetor e o anteparo, sobre o qual é projetada a imagem do objeto. Sabe-se que a distância P, é o P aqui, ó, do objeto, é 11 centímetros. E que a distância P', é o P' aqui, ó, é 66 sobre 5 centímetros, ok? Essa é muito boa, né? Esse bizu é bom demais. Só não superou o bizu do coelho, que eu não conhecia. Se não sabe, pula. Esse aí foi genial. Vamos lá, vamos lá. A tua equação, Felipe? Pô, Felipe, tu me precisou, Felipe? Que isso, Filipão? Vamos lá. Com base nas informações, a distância focal da lente em centímetros é igual a... Rapaz, é cada uma, hein? Ou seja, ele quer o foco, ele quer o F. Ele já te deu o P, ele já te deu o Felipe, ou seja, o pelinha, né? A pelinha aqui. E ele quer o F. Então, vamos juntos, vamos substituir, tá? Vai ficar 1 sobre o P. Quanto que vale o P, tropa? O P vale 11. Mais 1 sobre pelinha. Tropinha, quanto vale o pelinha? 66 sobre 5. Só que aqui, galera, se embola aqui às vezes, hein? Isso é uma divisão de fração, tropa. Como que a gente vai dividir duas frações? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, vou continuar aqui em cima, tá? Vamos lá, vou continuar aqui em cima. Vai ficar 1 sobre F igual a 1 sobre 11, mais, Cristal, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar assim, ó, 5 sobre 66. Tudo bem? Aí, é aquela história, eu não posso fazer aqui uma continha com denominadores diferentes. Eu tenho que fazer o MMC, não é isso? O MMC entre 11 e 66 vai dar o próprio 66. 66 dividido por 11, isso vai dar 6. 66 dividido por 66, isso vai dar 1. Show? Então, vai ficar aqui 6 vezes 1, 6, mais 1 vezes 5, 5. Então, 1 sobre F vai ser igual a 11 sobre 66. Se eu dividir em cima por 11, vai dar 1. Se eu dividir embaixo por 11, vai dar 6. Então, tropinha, é o seguinte. 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 6. Mas eu não quero 1 sobre F, eu quero F. Então, tem que virar as duas equações. Vai ficar, portanto, F sendo 6 centímetros. Ô, glória! Glória, glória, glória a Deus! Tá indo, hein? Tá indo, hein? Mas, ó, não superei ainda a equação do Felipe. Agora, quando eu for ensinar, eu vou falar assim, a equação do Felipe Victor. Vou mandar procurar lá no Instagram, para eles conhecerem quem é Felipe Victor. Vamos lá, tudo para ajudar os seus colegas, né, Filipão? Vamos que vamos. Bom, a 16 nós já fizemos, né? Questão do Colégio Naval. Bora para 17. 17. Andresa, tu tá rindo, né, Andresa? Negócio aqui é complicado, Andresa. A gente estuda vários anos aí para morrer de rir numa hora dessa. Tô tentando segurar o riso, mas não tô conseguindo, não. Pô, Filipão, faz isso comigo não, Filipão. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Transformação isobárica, Cristal, me lasquei. Não sei o que é, não. Rapidinho, vamos revisar. O gás, ele pode sofrer 4 processos de transformações. Isobárica, certo? Ele pode sofrer a isotérmica. Ele pode sofrer a isovolumétrica. Só que a isovolumétrica normalmente não vem com esse nome não, tá? Pode vir como isométrica ou como, alguém sabe aí? Isocórica. Show do milhão? E eu tenho também a última, que não tem o prefixo iso, ó. Ela é chamada de adiabática. Então, vamos lá. Ideia central. Na isobárica, iso é constante, né? Então, aqui tem que ter alguma coisa constante, aqui também, e aqui nada fica constante. Na isobárica, você precisa saber que a pressão é constante. Na isotérmica, a temperatura é constante. E na isocórica, que também é chamada de isovolumétrica, o volume é constante. Cristal, e na adiabática?
pressão muda, temperatura muda e volume muda. Porém, a quantidade de calor trocada na adiabática vale 0. Essa é a informação importante. Então, se você leu a adiabática, tu já tem que colocar assim no ladinho. Quantidade de calor igual a 0. Perfeito? E aqui vai mudar tudo muito rápido. Muda a pressão, temperatura e volume muito rápido. Como é o exemplo do spray desodorante. Quando a gente pressiona o frasco, muda a pressão do gás, a temperatura dele e a pressão dele, a temperatura dele e o volume dele. Só que essa mudança, primeiro, acontece muito rápido e sem ter troca de calor. Perfeito? Vamos que vamos, meus amores. Seguindo. Ele quer aqui o seguinte, ele dá a pressão alterando de 2 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho em joules. Aí você tem que ter um conhecimento prévio, não adianta, porque na isobárica tem uma fórmula para calcular o trabalho. Na transformação isobárica, eu tenho uma fórmula específica para calcular o trabalho. Vou botar aqui para tu, ó. Vem comigo. O trabalho na isobárica é a pressão vezes a mudança do volume. Então, o trabalho vai ser igual à pressão, que é 10, vezes a mudança do volume. Quanto foi a mudança de volume? 6 é o final, 2 é o inicial, ou seja, 4. Então, o meu trabalho vai ser 10 vezes 4, ou seja, 40 joules. Show do milhão? Belezura? Então, vamos que vamos, hein? Próxima questão. Calorimetria. Quem tá ligado aí já sabe, né? Faltam aí, ó, deixa eu ver, 3 questõezinhas para a gente finalizar. Foca aqui comigo. A próxima questão é de calorimetria, que a gente vai falar sobre quantidade de calor. Então, pequena revisão. E a IAN ama esse tópico também, tá? Na IAN é cobrado essas duas fórmulas com muita frequência. Quantidade de calor sensível, que é quando a gente muda a temperatura. MC delta T ou delta teta, tanto faz. É o famoso Q macete, né, Gabi? Exatamente, Q macete. Perfeito? Q macete. E a quantidade de calor latente a gente usa quando muda o estado físico. É o famoso Q mole ou Q moleza. Então, essa quando muda a temperatura, essa quando muda o estado físico. Agora, se a questão falar para você que tem o equilíbrio térmico, a gente pode aplicar a lei zero. Cristal, o que é a lei zero? É quando a gente soma todos os calores e dá zero. Show? Então, vamos lá, vamos ler a questão aqui comigo. Bora que bora. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius, com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico, lei zero, em graus Celsius é igual a... Tropinha, primeiro, mudou o estado físico? Por algum acaso mudou o estado físico? Não, né? Vai mudar a temperatura. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma parcela de água que tem a massa 300 gramas e essa parcela está a 80 graus Celsius. Eu vou misturar com uma água mais fria. Aqui está muito quente, ó. Eu vou misturar uma água de 200 gramas que está a 10 graus Celsius. Depois que eu misturar as duas, vai ter uma temperatura final de equilíbrio. É isso que a questão quer, ok? Então, eu vou aplicar aqui a lei zero. Lei zero. Sabendo que a temperatura final vai ser a mesma para as duas, que eu vou chamar de T. Beleza? Vou chamar de temperatura final. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a quantidade de calor sensível 1 e aqui vai ser a quantidade de calor sensível 2, perfeito? Então, teremos calor sensível 1 mais calor sensível 2. Opa, calor sensível 2. Tudo isso igual a zero. Quantidade de calor sensível 1, MC delta T1. Tudo 1.
Quantidade de calor sensível 2. Vou jogar lá para o outro lado, tá? Vai ficar menos MC delta T2. Ok? Cristóvão, por que tu jogou lá para o outro lado? Porque eu posso cortar esse Czinho com esse Czinho. Não estou falando da água. Vai ter o mesmo calor específico. Tudo bem? Então, vou cortar esse Czinho com esse Czinho. Agora, eu quero a ajuda de vocês para abrir isso aqui, tá? A massa 1 vale 300. A variação da temperatura vai ser sempre a temperatura final menos a inicial. Quem é a temperatura inicial daqui? Fala para mim. 80 igual a menos a massa, que é 200, vezes a temperatura final menos o valor inicial. Quem é o valor inicial daqui? Cristal, é 10, não é? É. Agora, tu tem que tomar muito cuidado na hora de multiplicar fazendo a distributiva, porque temos números negativos, ok? Então, continuando aqui do outro lado, eu vou ter 300 TF, 300 TF, menos 300 vezes 80, 3 vezes 8 é 24, não é? Com 3 zerinhos, menos 24.000. Tudo isso vai ser igual a menos 200 vezes TF, menos 2.000, é isso? Menos 200 TF, menos 2.000. Menos com menos, né? Mais 2.000. Agora, ficaria muito mais fácil se a gente cortasse, né? Esse 200 com esses 2 zeros do 200 com esses 2 zeros do 300. Mas, para não embolar, para todo mundo conseguir entender, não vou cortar nesse momento. Porém, o que eu indicaria para os senhores é cortar esses 2 zerinhos daqui com esses 2 zerinhos daqui. Perfeito? Então, vamos lá. Quem teve essa ideia aí também, ó, Maicão teve a ideia aí, muito bem, filho. Eu indico, sugiro fortemente que corte. Então, vou jogar o menos 200 para o outro lado, vai positivo. Vai ficar 300 TF mais 200 TF é igual a 2.000 mais 24.000. Então, 500 TF será igual a 26.000. Vou cortar os 2 zerinhos. Está vendo como daria no mesmo? Já cortar no início? E TF, portanto, vai ser igual a 26 sobre 5. Ou seja, 52 graus Celsius. Perfeito? Gabarito aqui, tropinha, letra A. Show? Ah, por que eu igualei as duas equações, Júlia? Aqui eu tenho o seguinte, QS1 é igual a QS2, não é? Tudo isso tem que ser igual a zero. É o que a lei zero manda. Se eu somar os calores, aqui eu somei, ó, Q1 mais Q2. Se eu somar, tudo isso é igual a zero. Muito bem, Esther, porque está em equilíbrio térmico, perfeito? Aí eu joguei o QS2 para o outro lado, ficou negativo, e eu pude igualar as duas equações, perfeito? Muito bem. Então, a próxima questão tem a ver com isso também. Veja bem, o gráfico abaixo indica um comportamento térmico de 10 gramas de uma substância, que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Eita, Glória, está tendo o que aqui? Está tendo o que aqui? Fala para mim. Mudança de temperatura ou mudança de estado físico? Cristal, ela passa da fase sólida para a fase líquida. Então, tem mudança de estado físico. E o que ele me pede? O calor latente. O que ele me pede, senhores, é o L. Ele está me pedindo o L. Qual é a ideia dessa questão? Eu tenho que olhar para onde, qual é a parte do gráfico que eu vou focar. Por exemplo, eu quero a parte que muda o estado físico, não quero? Então, eu posso olhar para essa parcela aqui do gráfico? Cristal, o que está acontecendo aqui? Senhores, aqui a temperatura está variando de 0 a 50. Para mudar o estado físico, a temperatura não pode mudar. Então, a parte do gráfico que eu vou ter que observar é essa aqui, ó. Beleza? Onde a temperatura, ó, a temperatura ela vai ficar constante. Show do milhão? Então, vamos que vamos. Vou aplicar o famoso que mole, né? Muito bem, Maicão. Maicão tá ligado, hein? Gabi também. Vou aplicar o famoso que mole, que é igual a M vezes L. Bom, no gráfico, eu tenho aqui embaixo o valor da quantidade de calor, não tem?
Quanto vale a quantidade de calor nesse momento? Vai de 300 a 1.000, então é 700. Quanto vale a massa? A massa, senhores, vale 10. Tudo isso vezes L, ok? Então, L vai ser igual a 700 sobre 10. Isso aqui vai dar 70 calorias por grama. Show? Gabarito, letra A. Então, vamos aqui para a última questão. Bora para a última questão, que é bem rapidinho. 20, da EAN sobre ondulatória. A característica da onda sonora que permite distinguir sons graves e sons agudos. Tropinha, nós temos 3 características fisiológicas da onda. Temos aqui a altura, temos aqui intensidade, ok? E temos aqui o timbre. Cada um vai focar numa parte da onda, hein? Atenção aqui comigo para se cair do mico tu acertar. O timbre foca no formato da onda. Cristal, para que serve ele? Para você identificar a diferença. Então, se você estiver num show e fechar os olhos, você vai saber quando é uma bateria que está sendo tocada, quando é uma guitarra que está sendo tocada. E quem te permite isso é o timbre, através do formato diferente da onda. A intensidade vai focar na amplitude da onda. Ok? Amplitude. Ou seja, como é que eu posso diferenciar a intensidade? Através do volume, certo? Um som mais intenso é um som com volume maior. Um som menos intenso é um som com volume menor. Cristal, isso não é altura, não? Quando eu falo, por exemplo, fulano, o som está muito alto, estou estudando, abaixa o volume aí. Está errado? Bom, cientificamente está, porque a altura de um som foca na frequência dele. Então, um som alto é um som com a frequência alta e um som baixo é um som com a frequência baixa. Cristal, como é que eu vou saber se a frequência está alta ou está baixa? Se eu falar assim, ó, parecido com a voz do professor Michael, significa que o meu som está alto, porque o som está mais agudo, né? Frequência está alta. Agora, se eu falar assim, parecido com a voz do professor Lucas, significa que o meu som está baixo, né? Significa que o som está muito grave, frequência está grave. Beleza? Ou seja, distinguir sons graves e sons agudos é determinado pela frequência. Gostou, né, Caleb? Agora tem que ver se a demissão não vai vir. Acho que eu vou passar ele lá no RH, porque meus chefes aí, Lucão e Maicão, vão me chamar para conversar aí, ó. E aí, curtiu? O professor Cristal manda muito bem, né, cara? Top demais. Então é isso, pra cima deles com determinação. Espero que você tenha gostado muito dessa revisão da IAN que a gente fez. Outras aulas vão estar aparecendo aqui na descrição para você poder assistir Química, Inglês, Português e Matemática. Aqui o Pratimate é bisurado demais. A gente se vê agora na correção da prova da IAN, tá legal? Que a gente vai trazer aqui no canal para vocês no padrão, no bizu insano, tá legal? Vamos pra cima. Valeu, que Deus te abençoe. Até a próxima e fui.